Oiê, tudo bem com você? Aqui é Jennifer, estamos começando mais um vídeo nesse canal. E antes que eu me esqueça, se fizer sentido pra você, curte, comenta, compartilhe. Quer acompanhar o canal mais de perto? Se inscreve aqui, já ativa a notificação, porque toda semana tem vídeo novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu ou disse a seguinte frase? Eu só me arrependo do que eu não fiz. Ou, eu não tenho do que me arrepender. Ou, pra que arrepender agora? Já foi. Já fiz. É baseado nesse conceito que eu quero compartilhar com você. O que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que isso já nos mostra de pronto assim? Que o arrependimento ele não é uma coisa, ele não é apenas um momento no qual a gente chora, lamenta e zera, o timer acabou. Não. Se está dizendo que a gente tem que produzir o fruto, significa que o arrependimento em si ele é uma semente. E que é uma semente que não produz apenas um fruto, mas ele produz vários frutos. E a palavra de Deus nos revela alguns desses frutos e eu vou compartilhar aqui com você. O primeiro fruto seria o reconhecimento, a consciência, né? O que é isso? Reconhecer que é pecador e que precisa do perdão. Romanos 3, 23 diz assim: Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Eu sei que tem esse conceito muito assim de achar que não tem do que arrepender, mas se a gente está dizendo que a gente não tem do que arrepender, é o mesmo que dizer que não tem pecado. E se a gente diz que não tem pecado, a gente está mentindo para nós, se enganando, né? Porque lá em 1 João 8 vai nos dizer assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Segundo fruto, confissão. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente fosse resumir, pecado confessado é pecado perdoado. Beleza? Fruto número 3, entendimento. Entender que Jesus ele nos chama para o arrependimento, para que a gente possa ter o perdão e para que o perdão nos liberte do pecado, nos liberte da prática do pecado. Lucas 5,32 diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É o próprio Jesus que está falando aqui. Ei, não estou aqui para chamar o justo, não estou aqui para chamar os maravilhosos, não. Estou aqui para chamar os pecadores ao arrependimento. Até porque o perdão, ele é condicionado ao arrependimento. Em outras palavras, se não arrepender, não tem perdão. Se não tem perdão, está na prática do pecado. O pecado, ele tem uma recompensa. O pecado, ele tem um salário, para ser mais claro. Romanos 6, 23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quarto fruto, transformação. Porque quando nós nos arrependemos de fato, de verdade, tem a evidência que são os frutos, certo? E esses frutos, ele mudam a nossa rota literalmente da morte para a vida. Porque se eu permaneço no pecado, sem me arrepender nem nada, é amor. Mas se eu me arrependo, alcanço o perdão, isso me gera vida. E aqui está dizendo muito claramente, ó, a gente acabou de ler Romanos 6, 23. A Bíblia está sendo muito clara. A Bíblia é o nosso livro de instrução, é como se fosse o nosso GPS, né? O nosso manual de instrução. Ali tem todas as instruções sobre tudo que a gente precisa na vida. E no final, a conta chega igual restaurante. E no final, vida na prática do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna ao lado de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não é apenas a vida... É porque eu sei que quando fala vida eterna, pode ser que você pense assim, mas eu sou só um pedaço de carne. Você não é, você é um ser eterno, você já é eterno. E essa vida que nós vivemos aqui, ela é apenas um ensaio para a eternidade. Então, existem dois finais com relação à eternidade. Ou é uma eternidade de morte, eternidade sem Jesus, ou uma eternidade de vida em Jesus. São essas duas opções. E a Bíblia está aí para nos instruir em tudo, em absolutamente tudo. Na palavra de Deus nós encontramos respostas para tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Para que nós não sejamos enganados. Pecado gera morte, perdão gera vida. Eu sei que você pode pensar também assim, Jennifer, mas eu não consigo arrepender. Eu até entendi mais ou menos o que você quis dizer aí, mas eu não consigo arrepender. Essa palavra, Deus permitiu que essa palavra chegasse até o nosso coração. Então não perde mais tempo. Normalmente quando temos dificuldade em alguma coisa, a gente faz o quê? Naturalmente a gente pede ajuda. Então se você não consegue arrepender ou não, peça ajuda ao Senhor. Ele vai falar com você, Ele vai te instruir, Ele vai, porque Deus não quer que nós permaneçamos no engano, um conceito apenas humano, porque Deus é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder. Então Ele vai instruir, Ele vai saber falar com você de uma maneira em que você vai conseguir entender e ajustar e fazer o que precisa ser feito. Então não perde mais tempo. Amém? Fez sentido para você? Se fez, você já sabe o que você tem que fazer. Se apega a Jesus e vai viver. Que Deus te abençoe.